para estar aqui nessa manhã repartindo com a vida da Igreja de Boa Esperança. A irmã Osana, ela é esposa do irmão Jorge, que é um dos anciãos da Igreja de Vila de Cava. Ela também é coordenadora das crianças e dos adolescentes. Por isso, e nas horas de folga, ela é psicóloga também. Outra coisa, né? É um prazer tê-la aqui nessa manhã, meu irmão. E que Deus possa usá-la poderosamente mais uma vez. E obrigado por ter aceito o nosso convite. Feliz sábado. Feliz sábado. Foi um prazer atender esse pedido de estar com vocês aqui nesta manhã de sábado. E eu quero dizer que é a última vez que eu venho aqui esse ano, tá? Só volto aqui ano que vem. Se Deus assim permitir, né? Estamos nos dias finais do ano de 2024, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Por isso nós estamos alegres. Muitas coisas temos a agradecer ao nosso Deus, né? Por tantas vitórias que Ele nos concedeu no decorrer deste ano. E é com alegria que eu volto aqui na Igreja de Boa Esperança. Como o irmão falou, lá na Vila de Cava eu trabalho com os adolescentes, né? Então, além de 2 filhos biológicos, eu adotei mais filhos, sabe? O meu mais velho, ele sempre fala que ele é o teen último. Ele fala, mãe, aqui é o teen último. Porque a família aumentou, amo trabalhar com os adolescentes, né? Deus tem nos dado, assim, essa oportunidade de estarmos com Ele e até o dia que o Senhor permitir, não é mesmo? Irmão, aperta aí a mão do irmão ao lado, diga que é muito bom vê-lo aqui nesta manhã de sábado para adorá-lo. Se não tiver alguém ao seu lado que está atrás, marcando. Isso, diga que é muito bom a gente estar na casa de Deus, né? Tem um verso da palavra de Deus que diz assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninhos para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor dos Exércitos. O sábado ele é completo, né? Quando nós estamos na presença do Senhor, na casa de Deus. Às vezes as pessoas têm motivos, estão impossibilitadas de estar aqui, né? E eu não sei se você já vivenciou algum momento desse na sua vida de não poder estar um tempo na casa do Senhor adorando. Mas a mão de Deus está estendida sobre eles nesta manhã, onde eles se encontram, também abençoando, né? Porque Deus ele tem uma bênção muito especial para nós no dia de sábado. E com certeza essas bênçãos também estará sendo derramadas sobre aqueles que estão impossibilitados fisicamente de estar na casa do Senhor. Amados, vamos abrir a palavra de Deus? Quando recebi o convite para estar com vocês aqui nesta manhã de sábado, a gente faz uma pergunta ao Senhor: Senhor, qual a mensagem? Né? Qual a mensagem levar para os irmãos de Boa Esperança no dia 14 de dezembro? Esse convite eu recebi no mês passado e alguém essa semana questionou, né? Você não vai estar em Vila de Cava, despedido do pastor? Eu falei, gente, mas eu tinha um compromisso antes de saber que ele estaria aqui no dia 14, né? Mas é interessante que eu estava refletindo. Quando o pastor chegou lá na igreja de Vila de Cava, eu estava pregando naquele dia. E hoje ele está se despedindo e eu estou pregando. Não na igreja de Vila de Cava, né? O Senhor, Ele traz seus planos, né? E nós pedimos dele a direção. Amém? Abriu a sua Bíblia? Eu vou te entregar uma passagem do livro de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Vai ser o início da nossa reflexão nesta manhã, abrindo assim a palavra do Senhor. Amém? Amém. Abriu a Bíblia? Sim. Agora feche os seus olhos. Querido Deus, mais uma vez nos encontramos na tua casa. O Senhor conhece o nosso coração, os nossos pensamentos. O Senhor conhece cada filho seu individualmente. E assim como o Senhor falou ao meu coração, através desta mensagem, nesta manhã eu rogo a Ti, que o Senhor fale também no coração de cada filho teu. Silencie, Senhor, a nossa mente. Silencie, Senhor, desse barulho que muitas vezes atenta
a presença do Espírito Santo mais uma vez. E que mais uma vez o Senhor fale conosco, Pai. Nós te rogamos, com o perdão das nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. João, capítulo 6, nós vamos lá para o verso 60 deste capítulo. Acompanhe comigo a leitura. Muitos dos seus discípulos tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem poderá suportá-lo? Mas Jesus sabendo por si mesmo o que os discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? O que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês, que ninguém poderá vir a mim se não for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos de seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Senhor Santo de Deus. O tema desta manhã é essa pergunta, que foi uma resposta de Pedro respondendo: para quem iremos? Para quem iremos? Aconteceu uma movimentada na cidade, ao término de uma reunião, de um culto. Os irmãos estavam descendo as escadarias em direção à rua, e aí chega o irmão José correndo, esbaforido ali, ofegante, subindo as escadas. E nesse momento ele encontrou a irmã Maria. Tem alguma irmã Maria aqui? Não, né? Ele encontrou a irmã Maria. E aí ele disse: irmã, o culto já terminou? E a irmã Maria: já, irmão José. O pastor fez a última oração. E ele falou: irmã, eu estava vindo no transporte. Pegamos o engarrafamento devido a uma batida com o ônibus que aconteceu aqui próximo. Desci do ônibus e vim para tentar chegar a tempo de pegar o culto, irmão. Eu vim caminhando, mas pelo vejo não consegui. E ele falou assim: eu precisava tanto ouvir a pregação hoje, irmão. Eu precisava tanto ouvir a mensagem hoje, nesta manhã. Eu tenho estado tão sobrecarregado, tão decepcionado, com tanta angústia. Eu precisava ouvir a mensagem nesta manhã. E a irmã Maria disse para ele: irmão, é só aqui que o Senhor pode achar esta solução? E aquele irmão virou para ela e falou assim: irmã, quando eu chego na igreja, quando eu encontro os irmãos, quando juntos cantamos, quando juntos oramos, irmãos, eu vejo este lugar como um lugar de refúgio. Esta é a igreja que Deus sonha. A igreja sendo um lugar de refúgio. E ele falava: irmã, eu me sinto muito bem estar aqui na casa de Deus. E aí os dois repetiram esta pergunta que Pedro fez:
nós iremos? Para onde nós iremos? O mundo que nós estamos vivendo, para onde nós iremos? E sabe, eu pergunto a você, querido irmão que está aqui nesta manhã, para onde nós iremos? Talvez eu não esteja falando aqui com ninguém que esteja sobrecarregado, preocupado, enfrentando algumas dificuldades na vida. Talvez aqui não esteja ninguém que esteja com um pouco assim de angústia no coração, por alguma situação que está vivendo. Para onde nós iremos, amados? Para onde irão as nossas crianças, se não tiver a casa do Senhor, o templo do Senhor também como lugar de refúgio? Nós adoramos a Deus aqui, nós adoramos a Deus lá fora, nós adoramos a Deus no nosso lar, na nossa família, nós adoramos ao nosso Senhor todos os dias da nossa vida. Para onde irão as nossas crianças? Na época da colonização americana, algumas crianças foram sequestradas por índios selvagens. E algumas mães se viam em prantos, em lágrimas, por não saber onde estavam seus filhos. Essa semana eu conversando com uma amiga, e ela falou assim: Rosana, eu passei por uma situação essa semana, que meu filho ele se perdeu um pouquinho de mim. E eu fiquei assim, onde é que ele estava? Procurando. E quando eu encontrei ela, que alívio. E ela falou: Rosana, eu fico imaginando mães que perderam seus filhos desaparecidos. A gente às vezes vê tantas listas de crianças e adolescentes desaparecidas. E ela falou assim: eu fico imaginando, você todos os dias está pensando como seu filho está, o que ele está fazendo, se estão cuidando dele. E essas mães, na época da colonização, elas passaram por isso, porque os seus filhos haviam sido sequestrados. Dentre essas crianças havia o Guilherme. Guilherme tinha 3 anos. E aí a mãe, sempre naquela esperança de um dia encontrar o seu filho. E graças a Deus, esse dia chegou. Passado muitos anos, eles já estavam rapazes, mas esse dia chegou, eles foram resgatados. E aquelas mães foram para aquele local do encontro afoitas, dizendo: eu quero encontrar meu filho. E uma diz assim: eu vou reconhecer o Guilherme. E ali estavam todos eles sentados, chegaram-se as mães, e uma levantou e falou assim: meu filho vai me conhecer. Ela levantou e ela começou a cantar uma música que Guilherme cantava no hall, lá na salinha das professoras. Uma música que ela cantava com ele em casa todos os dias da semana. Queridos, entre aqueles jovens que estavam ali, um mudou seu semblante naquele momento que ouvia aquela música. Ele se levantou, se dirigiu àquela mãe e abraçou. Aquela música havia ficado gravada na memória daquela criança. E ele não havia esquecido. Queridos, quando nós vemos na palavra de Deus esta pergunta: para onde iremos? Para quem iremos? Para quem iremos? Nos traz lembranças do caminho. Nos traz lembranças do caminho. Para onde iremos? Salomão foi um homem que ele se afastou do caminho. Ele saiu da presença de Deus. Ele viveu num mundo disperso entre iguarias, mulheres e luxo. Mas sabe, ele retornou ao caminho arrependido. Ele retornou arrependido. E sabe, ele deixou na palavra de Deus conselhos que ecoam até hoje nos nossos ouvidos. Ele foi distante, mas ele voltou.
Outra pessoa também, queridos, Sansão, o pequeno sol. O pequeno sol, ele se afastou-se do Senhor, aproximou-se de Dalilas em sua vida. De homem forte, ele tornou-se um homem miserável, cego e escravizado no cárcere. Arrependido, o que ele fez? Ele voltou-se para Deus. Para quem iremos? E foi um belo dia que ele clamou. Ele disse: Senhor, eu peço que ouves o meu clamar. Me devolva, Senhor, a minha força, somente uma vez. Deus ouviu a oração de Sansão. E só com um gesto, ele destruiu todos os homens ímpios, os inimigos dos judeus e perseguidores de Jeová, o Deus de Israel. Só com um gesto, queridos. Davi, o maior guerreiro de todos os tempos. O maior guerreiro de todos os tempos. As mulheres cantavam assim: olha, Saul feriu os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Elas cantavam, aclamando a vitória que ele alcançava. Mas, no entanto, ele um dia se afastou do caminho do Senhor. Mas ele lembrou do caminho e ele voltou. E na Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Esteve longe, mas voltou para o caminho. Queridos, é de se lamentar que muitos de nós, no entanto, vacinados com a palavra de Deus, consagrados na fé, guardiões dos sagrados mandamentos, muitas vezes nós permitimos vacilar a nossa confiança em Deus. A gente olha para a vida daqueles homens no passado, que tiveram momentos em que eles vacilaram na fé, mas eles lembraram do caminho e eles voltaram. E muitas vezes nós, como cristãos deste século, nós também corremos às vezes o risco, irmãos, de vacilar na nossa confiança para com Deus. Sabe? Deslizar na fé e cair na paciência dos santos. Eu gostaria de convidá-los novamente para vermos o que o apóstolo escreveu em 2 Coríntios 11, 23 e 28. O apóstolo Paulo. Ele retrata aqui um pouquinho do que ele viveu, da experiência dele. 2 Coríntios 2 Coríntios 11, 23. Todos encontraram? Nós vamos ler do 23 ao 28, tá? São ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios e em perigo entre gentios, em perigos nas cidades e em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes com fome e sede, em jejuns e muitas vezes com frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Ele foi provado, né? Quantas coisas ele passou. E ele relata de situações que ele vivenciou até dentro da
no entanto, a vida deste homem irradiou confiança e fé no Deus a quem ele cria. Amém? Apesar das dificuldades que ele enfrentou, a vida dele, né, era um testemunho do Deus a quem ele servia. E aí, lá em Hebreus, nos traz um conselho nesta manhã, queridos amados. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, tá? Alguém aqui já viu um atleta se preparando para a corrida? Como é que ele se prepara? Ele procura dificultar as coisas ou facilitar? Oi? Dificultar, né? Mas por que está dificultando? Porque, não sei se você viu um atleta treinando correr com um peso atrás, amarrado numa corda, né? Eu já vi ele fazendo treinamento com um peso amarrado numa corda e a corda amarrada no seu corpo e ele corria. Queridos, veja bem, ele está preparando os seus músculos para que no dia da corrida ele vai se desvencilhar de tudo aquilo para que ele possa alcançar a vitória. É um preparo. E sabe, quando ele fala aqui da carreira, corramos a carreira que nos está proposta, tá, afirmada em Jesus, o grande segredo para a vitória espiritual em nossa vida está em firmarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Eu ontem, conversando com meu filho, eu disse para ele assim: filho, Jesus é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo, ele é o seu exemplo, ele é o seu modelo. Mamãe não é o seu modelo, papai não é o seu modelo, Jesus deve ser o seu modelo. Olhando para Jesus, irmãos, precisamos manter os nossos olhos nessa carreira cristã, nesse caminho que temos a percorrer. Precisamos estar com nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, sabe? E olha, olhando para Jesus, nós precisamos nos desvencilhar de tudo aquilo, irmãos, que nos impede de avançar, sabe? Tudo aquilo que seja peso, que venha nos impedir de caminharmos essa carreira cristã. Mas muitas vezes tem cristãos que querem viver uma vida cristã carregando alguns pesos, sabe? Quando Jesus está falando assim: lançai sobre mim o quê? Toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, né? Mas tem cristãos que às vezes querem viver uma vida cristã, mas carregando aquele peso e não deposita sobre Jesus. E aquilo que na nossa caminhada está nos impedindo de servirmos a Jesus com inteireza de coração, completamente, nós precisamos achegar a Ele, colocar diante dEle: Senhor, me ajude. Abrirmos o nosso coração, tirarmos, queridos, da nossa vida os embaraços, sabe, da nossa vida cristã, que possam nos impedir de adentrarmos a Canaã celestial. O atleta no seu preparo, ele está ali com todos os instrumentos, dificultando para que ele possa fortalecer ali a sua musculatura, para que no dia da corrida ele possa correr uma corrida leve e possa dar o máximo de si. Nós precisamos estar nesse preparo espiritual todos os dias, sabe? Na presença do Senhor, reconhecendo o quanto nós precisamos dele em nossa vida. Quem sabe alguém tem um peso da cobiça? Quem sabe alguém carrega ali o peso da inveja? Quem sabe alguém carrega ali o peso do egoísmo? Quem sabe alguém está carregando o peso da mentira? Quem sabe carregando o peso da infidelidade? Nós precisamos nos desembaraçar, irmãos, de tudo isso. E Jesus está com a sua mão estendida para nos ajudar a sermos mais que vencedores. Amém? Precisamos estar na presença do Senhor, olhando para Jesus. E quanto mais nós olhamos para Jesus, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, nós olhamos para nós e vemos quão pequeno nós somos.
e vemos quantas coisas precisam ser mudadas em nossa vida, mas nós, por nós mesmos, não conseguiremos. Nós precisamos do poder que vem do alto, do poder que vem de Deus, para que Ele realize através do Espírito Santo a mudança, a transformação necessária que precisa acontecer em nossa vida. Só Jesus, querido, retém as palavras de vida eterna. Só Jesus pratica a verdadeira justiça. A gente vive num mundo que às vezes a gente vê situações de injustiça, né? E a gente fala assim, Senhor, até quando? Só Jesus pratica a verdadeira justiça. Nele se oculta a força e se oculta a fé. O nome dele abre as portas do céu. Olha, o nome de Jesus abre as portas do céu. Por isso que nós temos que clamar esse nome. Precisamos clamar esse nome todos os dias. Cristo é a única escada dos céus onde os anjos descem e tocam a terra. Ele é o caminho, sabe? Os anjos descem por essa escada e tocam a terra. Para os pobres, Ele é o refúgio. Para aquele que está fraco, Ele é força, sabe? Para aquele que está desesperançado, Ele é a grande esperança. Para aquele que está confuso, Cristo é a certeza da nossa vida. Amém? Ele é a rocha salvadora que eu e você precisamos. E em nome de Jesus, querido, todas as famílias da terra são benditas. Ele é o médico para aqueles que estão desenganados. Ele é o abrigo seguro para os flagelados. Ele é o alívio dos cansados. Ele é a liberdade para os oprimidos. Ele é a nossa única esperança. Para quem iremos? Para quem iremos? Senão para o nosso Senhor Jesus. Será que dessas listas aqui que eu falei de embaraços, poderia passar aqui mais tempo falando dos embaraços que pode estar na nossa vida, nos impedindo de um crescimento, de uma maior comunhão com Deus? Será que você se viu dentro de algum desses que foi citado na sua vida? Eu me identifiquei com alguns. E eu reconheço a cada dia o quanto eu preciso da presença de Jesus na minha vida. Porque só Ele e o Espírito Santo podem fazer na minha vida a mudança que precisa ser feita. Mas nós sabemos que eles não podem operar, não podem fazer a mudança sem a nossa permissão. Sem a nossa permissão. Vamos nos aproximar de Jesus. Vamos crer em Jesus em espírito e em verdade. Nós cantamos essa música, lembra? Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Precisamos nos aproximar dele em espírito e em verdade. E aí as coisas começam a acontecer. Amém? Amém. As coisas começam a acontecer, porque é tudo que Jesus quer. Que nós nos acheguemos diante do seu trono em espírito e em verdade. Permitindo que Ele realize em nós o que nós, por nós mesmos, nunca conseguiremos. Perto de Cristo, junto a Cristo, nós conseguiremos. O apóstolo disse: para quem iremos? Para quem iremos? Se o Senhor tem a palavra de vida. E eu digo, faço essa pergunta a vocês que ecoam até hoje: para quem iremos? Se não para Jesus.
dor, quero dizer nesta manhã, Jesus tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele se enfermou por nós. Junto dele, o que está morto viverá até. Mas muitas vezes, querido, não nos referimos aos mortos fisicamente, mas àqueles que estão mortos espiritualmente. Junto de Jesus viverá, sabe? Ele diz: vinde a mim, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Eu sou a vida. Se você em algum momento na sua vida se sentir que está morrendo espiritualmente, corre para Jesus. Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. E olha, essa milenar pergunta que Pedro fez: para quem iremos? Ela percorre todos os séculos. E nesta manhã, ela ecoa também nos seus ouvidos. Para quem você vai? Para quem você vai? Jesus, ele tem a palavra de vida eterna. Voltemos ao livro de João 6 que nós lemos. João 6. Voltemos lá. João 6, depois do 68. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Leia para mim. Quando você estiver passando por dificuldades em sua vida, lembre-se dessa pergunta: para quem eu vou ir? Para quem eu vou ir? Se Jesus, ele tem a palavra de vida eterna, não há nenhum outro, irmãos. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse: e aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Para quem iremos? Pedro já tinha a resposta. E você nesta manhã também, você já tem a resposta. Para quem eu vou? Precisamos ir somente para Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Precisamos ter em nossa mente de que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. O novo ano vai descortinar diante de nós daqui a algumas semanas. O Senhor tem reservado vitórias para as nossas vidas. Amém? Amém. Mas essas vitórias nós só alcançaremos se mantermos os nossos olhos fixos em Jesus. Segurarmos nas mãos de Jesus. Não sairmos para nenhum outro caminho, porque só existe um caminho. Jesus, ele é o caminho. E é nesse caminho, querido, que nós devemos permanecer até a sua volta. O inimigo muitas vezes tem colocado situações em sua vida para desanimar você. E ele vai continuar colocando para tentar vencer você através do desânimo. Mas Jesus deseja que você venha se desvencilhar disso. Que Jesus segure nas suas mãos para que você permaneça no caminho do Senhor até a volta de Jesus. Pedro disse: tu tens a palavra da vida e nós temos crido e conhecido que és o Filho de Deus. Aqui no verso o Senhor tem a palavra de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. E eu digo nesta manhã: você tem crido? Você tem crido em Jesus?
Você tem confiado nele? Você tem depositado toda a sua confiança nele, apesar das circunstâncias que você tem passado, das situações que você tem vivido? Você tem mantido o seu olhar nele? Pedro disse: eu tenho crido. Eu tenho crido e conhecido. E no nosso caminhar cristãos, irmãos, nós cremos e Deus espera que nós tenhamos uma experiência pessoal com Ele, sabe? Nós temos visto falar que Deus é bom, mas Ele deseja manifestar a sua bondade na nossa vida. Nós temos falado que Deus é fiel, e Ele deseja manifestar a sua fidelidade em nossa vida, nas nossas experiências do dia a dia, sabe? Nas pequenas coisas, de você vivenciar uma situação e você dizer: nossa, como Deus é bom, nossa, como Deus é fiel, como Deus me guarda, como Deus me protege, como Deus vem ao encontro das minhas necessidades, nas pequenas coisas. Não é somente ouvir, é vivenciar esse relacionamento com Ele todos os dias da nossa vida, vendo Deus se revelando nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes da nossa vida, porque Ele não é um Deus que está lá no céu distante, Ele é um Deus presente em nossa vida. Ele deseja ser um Deus presente em nossa vida. O apóstolo disse: o Senhor é o Santo de Deus. O Senhor é o Santo de Deus, e nele há a vida eterna. Só Ele tem um segredo da vida. Ele nos criou tão perfeitamente. No Salmo 139 nos diz o salmista que ele, vendo como Deus havia criado, que ele ficou assombrado, sabe? Ele ficou assombrado ao contemplar, ver como Deus o havia criado. E Ele nos criou, querido, a sua imagem e a sua semelhança. E sabe, o inimigo, ele tem tentado distorcer tantas coisas. Nos últimos tempos aí nós estamos vendo pessoas se identificando como animais. Quando Deus criou o homem, Ele falou: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. E aí a gente vai vendo o caminho que vai o homem quando se distancia de Deus, sabe? As coisas que o ser humano é capaz de fazer quando ele está longe da presença de Deus. Ele conhece o caminho, Ele ilumina a senda dos puros, Ele protege as viúvas, Ele alimenta os órfãos. Para quem iremos? Para quem iremos? E eu gostaria de fazer essa pergunta bem pessoal aqui nesta manhã, finalizando a nossa reflexão. Não é para você responder, para você pensar. Para onde você está indo? Para onde você está indo? Será que o seu barco está se afastando do porto, sendo assoprado pelo vento? E lentamente se afastando do porto? Assoprado pelas dúvidas do dia a dia, pelas situações que você vivencia, que possa colocar dúvidas na sua mente, no seu coração, da presença e da atuação de Deus em tua vida? Para onde você está indo? Estaria você indo em busca de águas vivas, em fontes secas e sujas e podres, através
através de ensinamentos que não são bíblicos, que não é o assim diz o Senhor? A nossa resposta a esta pergunta, para onde estou indo, deveria ser semelhante à do discípulo. Nós temos crido e conhecido. Vamos ler junto essa resposta que ele deixou aqui na palavra do Senhor? Vamos ler junto? 69. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Essa é a resposta a essa pergunta desta manhã. Nós temos crido e reconhecido que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Amém. Queridos, Deus deseja fazer maravilhas em nossa vida. Precisamos crer. Precisamos ter um relacionamento com esse Jesus, com esse Deus que nós cremos. Porque Ele vai estar se revelando a nós todos os dias de nossa vida. Não há outro caminho. Não há outro Deus ao qual recorrermos, porque só existe um Deus em todo o universo. E esse Deus, Ele deseja dirigir a sua vida. Ele deseja ser uma luz na sua caminhada. Hoje pela manhã eu fiz uma introdução com as crianças, os adolescentes. Eu coloquei uma venda nos olhos de um adolescente e eu trouxe várias palavras: pecado, morte, saúde, cura, salvação, várias palavras. E aí ela com os olhos vendados, eu estava dando oportunidade a ela de escolher. Aí ela escolheu cura. Ela não viu, mas a palavra era cura. E aí eu falei, agora eu tenho uma segunda aqui para te mostrar. A segunda era morte. E aí os demais que estavam vendo aquela cena, né? Aí eu falei, você vai trocar essa palavra que você está segurando? Ela não sabia qual era. Por essa que está aqui na minha mão. Aí ela, sim. Aí eles, E aí a gente deu prosseguimento à dinâmica com várias palavras, né? Algumas que eles queriam que ela trocasse e outras que eles não queriam que ela trocasse, mas ela não estava vendo, ela estava com uma venda nos seus olhos. E aí a última que ficou na mão dela foi a palavra morte, né? Aí quando tirou a venda, ela, eu escolhi isso. O Deus que você conhece, o Deus que você crê, Ele deseja ser uma luz na tua vida. Ele não deseja que você faça nenhuma escolha, tome nenhuma decisão, na escuridão. Na Bíblia Sagrada está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Esse Deus que você tem crido, Ele deseja guiar os seus passos. Quando você faz escolha, toma decisões guiadas por Deus, você não vai se arrepender. Eu perguntei a uma adolescente, por que ela fez aquela escolha? E ela falou assim, ela não estava vendo. Se ela tivesse vendo, ela não queria escolher. Você não crê que Deus sabe o fim desde o começo? Crê ou não crê? E por que muitas vezes não pedimos a direção dele? Por que muitas vezes tomamos decisões em nossa vida sem consultar o Senhor? E aí depois vem as consequências, a gente fala, por que eu não consultei mais o Senhor? Por que eu não orei mais acerca deste assunto? Por que eu não busquei mais a presença do Senhor para que Ele me desse sabedoria? Esse Deus que você tem crido todos os dias, Ele espera por você. Porque Ele deseja guiar você pelo melhor caminho. E se você crê que Ele sabe o fim desde o começo, entregue a sua vida nas mãos dele. Entregue o novo ano que vai surgir nas mãos desse Senhor. Não tome decisões, não faça escolha sem antes consultar o Senhor. Você pode dizer, esse é o Deus em quem eu tenho crido. Mas as nossas atitudes, as nossas escolhas,
elas dão respostas a Deus, sinalizam para Deus. Até que ponto realmente nós temos crido? Até que ponto realmente nós temos confiado nesse Deus? Ele quer ter uma experiência real contigo. Louvamos a Deus por esse ano que Ele nos deu. Um novo ano está descortinado diante de nós. Mas que a nossa primeira escolha, a nossa primeira decisão, seja sempre consultar o Senhor. Seja sempre buscar a sua presença. E dizermos, esse é o Deus do qual eu tenho crido. Ele quer caminhar conosco, irmãos. Ele quer caminhar com a igreja de Boa Esperança. Ele quer caminhar com a liderança de Boa Esperança. E nós precisamos buscar mais a presença do Senhor. Nós temos buscado pouco. Nós temos orado pouco. Nós precisamos estar mais na presença de Deus. Quanto mais nós estamos apercebidos de que a volta dele está bem perto de acontecer. Para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Para quem a igreja de Boa Esperança irá? A não ser para o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, amados, nesta manhã. Que nós possamos ter gravado a palavra do Senhor no nosso coração. Porque Ele é luz para a nossa vida, sabe? Você não está vivenciando nenhuma situação na sua vida que o Senhor não queira te ajudar. Nenhuma situação. A palavra dele é luz. E que nós possamos manter essa luz acesa. Para que nós não venhamos caminhar por caminhos escuros. A nossa salvação está perto de nós. Está perto. Amém? Está perto de Jesus voltar. Estamos um ano mais perto da volta de Jesus. Amém? E Ele quer encontrar a sua igreja preparada. Ele quer encontrar você preparado. E aí a gente vai dizer, esse Deus que contempla nas nuvens dos céus é o Deus que eu aguardava. É o Deus que caminhou comigo todos os dias para me dar a vitória, para que eu possa desfrutar com Ele da eternidade. Deus não deseja somente dar mais anos para a gente aqui neste mundo. Ele deseja dar a eternidade. Quem é que quer a eternidade? Oh, todos nós queremos, né? Anseiamos por esse dia. E o Senhor Jesus também anseia por esse dia. Segura nas mãos do Senhor, firme os seus passos, peça dele a orientação em todos os momentos da sua vida. Ele não vai deixar você andar por caminhos escuros, sem que você saiba aonde você está pisando, que decisão tomar, que escolha fazer. A gente precisa de Deus, irmãos. Eu preciso de Deus na minha vida, todos os dias. Como mãe, eu oro, Senhor, me ajuda a ser uma mãe melhor. Como esposa, Senhor, me ajuda a ser uma esposa melhor. Todos os dias tenho clamado ao Senhor para que Ele venha fazer uma transformação necessária na minha vida, para que eu possa tirar, irmãos, todos os embaraços, sabe? Para quando Jesus voltar, eu possa viver com Ele por toda a eternidade. Amém. Vamos juntos? Vamos juntos? Amém. Vamos ouvir agora um louvor para a honra e glória do nosso Deus. Acredite na letra deste louvor.